Aula 11. Conteúdo: porcentagem. Habilidade: descritor 19. Resolver problemas que envolvam porcentagem. Seja bem-vindo então a mais uma aula de matemática. Como você viu aí no nosso descritor, hoje nós vamos resolver alguns problemas que envolvem porcentagem. Então vamos dar aqui alguns suportes para que vocês consigam resolver aí qualquer problema envolvendo porcentagem, ok? Então vamos à nossa primeira cartela. Vamos então introduzir aqui o nosso assunto. Ao contrário do que pensa a maioria, a porcentagem não está presente apenas em problemas relacionados a cálculos financeiros. Por exemplo, é muito comum calcular porcentagens em substâncias químicas, em proporções das mais diversas, além de outras aplicações que nós veremos aqui na aula de hoje. Então, volta aqui comigo rapidinho. Eu quero convidar então você para que juntos aqui possamos resolver alguns problemas envolvendo porcentagem, que você se sinta seguro diante de qualquer problema que apareça envolvendo esse tema. Então vamos ver como é que nós vamos calcular a porcentagem. Acompanhe comigo. Então, vamos lembrar alguns procedimentos. Nós temos aí 2% de 500. Nós temos aqui uma maneira fácil de resolver a porcentagem. É só lembrar que a porcentagem nada mais é do que uma fração. No caso, 2% de 500, eu posso representar da forma que vocês estão vendo, 2 dividido para 100, né? 2 sobre 100, essa fração, multiplicado por 500, igual a 10. Então, volta aqui comigo. Nós vamos aqui apresentar para vocês a origem desse procedimento, na verdade, que nada mais é do que uma regra de 3. Então, nós vamos construir aqui uma regra de 3, onde nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então vamos aqui para o quadro digital, que eu vou mostrar então como é que fica a nossa regra de 3. Utilizando então o nosso recurso da regra de 3, nós vamos então calcular a porcentagem. Vamos considerar então que 500 seja o total, né? Representando então 100%, a porcentagem máxima 100%. O meu objetivo então é descobrir quanto vale 2%. Então a minha pergunta, eu vou escrever o x, porque é a nossa incógnita, é o valor que eu quero saber, é equivalente a 2%. Então como é que nós vamos montar esse sistema de 3? Essa regra de 3. 500 vai valer 100%, x vai valer 2%, ok? Então nós vamos aqui aplicar o nosso produto aqui dos meios pelos extremos, uma regra bastante conhecida aqui na matemática. Nós teremos então 100 que vai multiplicar x igual a 500 que vai multiplicar 2. Então, utilizando agora o nosso princípio multiplicativo, que nada mais é do que levar esse 100 que está multiplicando o x lá para o outro lado, quando ele for para o outro lado, ele terá que ir dividindo. Então nós teremos aqui, ó, 500 multiplicado por 2 e dividido por 100. Percebam que é exatamente a nossa equação que nós tínhamos aqui, ó, 2 sobre 100 multiplicado por 500, cujo resultado vocês já sabem, né? O resultado então aqui vai ser 10. Então é dessa forma então que nós podemos encarar qualquer porcentagem. Toda porcentagem, na verdade, se origina aí, na verdade, de uma regra de 3. É só considerar aí o nosso valor máximo de porcentagem 100%, e aí nós conseguiremos determinar qualquer valor desconhecido, ok? Vamos ver mais um problema envolvendo porcentagem. Do meu salário, 1.200, tive um desconto total de R$240. Então, meu salário original é 1.200, se tive um desconto vocês já vão entender que é uma subtração, né? Foi retirado, no caso aí, R$240 do meu salário. Esse desconto equivale a quantos por cento do meu salário? Nós vamos responder então essa questão utilizando novamente a nossa regra de 3. Vamos novamente para o nosso quadro digital, então, buscar essa resposta. Como é que nós vamos montar então? O nosso 1.200, que é o nosso salário aqui, simbolicamente, ele vai fazer papel aqui de 100%, já que é meu salário integral, ele é o máximo da porcentagem que eu tenho. Se eu quero descobrir qual é a porcentagem de 240, eu vou colocar o meu x
deste lado aqui da porcentagem, porque é o meu objetivo final. Eu quero descobrir quantos por cento equivale a esse 240. Então, escrevendo agora, utilizando aqui a nossa propriedade do produto do meio pelos extremos, nós vamos obter 1.200 multiplicado com x e 240 multiplicado com 100. Novamente, nós vamos utilizar aquele recurso, o princípio multiplicativo. O 1.200 está aqui multiplicando com x. Quando eu levá-lo para o outro lado, ele terá que ir dividindo. Então, o nosso x vai ser igual a 240 vezes 100 dividido por 1.200. Vocês podem observar que eu posso fazer uma simplificação, já que 100 eu posso simplificar com 1.200, vai sobrar 12. E 240 dividido por 12 vai sobrar 20, que é justamente o que representa, então, o nosso valor 240. Ele é 20% do meu salário integral, ou seja, 20% de 1.200, ok? Então é dessa forma que nós podemos resolver qualquer problema envolvendo porcentagem. Lembrando que nós temos aí uma regra de 3 que tem que ser aplicada, então eu tenho que estar craque, tem que estar afiado na regra de 3, ok? Vamos ver mais um problema envolvendo porcentagem? Vamos lá ver. Nós temos aí, ó, 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular, ou seja, numa área aí que fica fora da parte do continente que nós chamamos, né? É uma parte onde a população fica. Os demais 337.799 habitantes moram na área continental. Então, quantas pessoas moram na ilha? Vamos para o nosso quadro digital novamente. Nós temos aí que fazer uma pequena interpretação do nosso problema, porque não está claro aí quanto é os 100%, não tem o meu valor máximo aí. Na verdade, é justamente isso que nós vamos descobrir. Qual é a população total desta ilha? Então, qual é o 100%? Então, vamos aqui para o nosso quadro digital, raciocinar juntos. Se 30% da população mora nessa parte, na área insular, os outros 70%, que é justamente os 337.799 habitantes, eu tenho então que fazer a minha regra de 3 a partir disso. Olha só, 337.799 vai ser os nossos 70%. Os 30% que eu não sei, vou chamar de x. Eu vou em busca então dos 30%. Por quê? Se eu descobrir quem é os 30%, eu vou somar então com esse valor aí dos 70%, que é os 337.799. Quando eu somar os dois, eu vou obter o total da população, que é exatamente os 100%. Então vamos novamente aplicar aqui a regra de 3 para descobrir quem é 30%. Vamos então, novamente, produto do meio pelos extremos. Nós teremos então 70 vezes x, que é igual a 30 vezes 337.799. Muito bem, vamos lembrar novamente do nosso princípio multiplicativo. Esse 70 que está multiplicando x, quando eu levá-lo para o outro lado, ele deverá ir dividindo. Então nós teremos aí, ó, 30 multiplicado com 337.799, tudo isso dividido por 70, ok? Então nós vamos realizar juntos aqui a nossa divisão, tá? Primeiro eu tenho que fazer uma simplificação. Por quê? Eu estou vendo que se eu dividir aqui 10 por 10, eu já vou facilitar a minha vida. Simplificando então a fração por 10. Eu posso agora ou multiplicar 3 por 337.799, ou então realizar logo a divisão de 337.799 por 7. Eu posso então, eu tenho essas duas opções. Eu prefiro então dividir 337.799 por 7. Vamos fazer rapidamente aqui, ó. 33 dividido por 7,
nós teremos aí o valor mais próximo, 4. 4 vezes 7, 28. Subtração de 33 por 28 vai restar, então, 5. Quando eu abaixar o 7, eu vou ter, então, 57. 57 dividido por 7, o melhor valor, então, é 8. Nós teremos, então, 56. 57 menos 56 vai restar 1. E aí eu vou baixar o 7. 17 dividido por 7, o melhor valor é o 2, que vai ter, então, 14. 17 menos 14 vai sobrar 3. Quando eu baixar o 9, eu terei 39. Aí o melhor valor vai ser 5. Porque 5 vezes 7, 35. Vai sobrar, então, 4. E quando eu baixar o último 9, o melhor valor passa a ser 7. E aí eu terei, então, resto 0, ok? Então a divisão aí, ó, de 337.799 por 7 vai restar, então, 48.257. E para finalizar, então, essa continha, nós vamos multiplicar 48.257 por 3. Vamos fazer aqui rapidamente. 3 vezes 7, 21. Vai subir 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. Vai subir 1 novamente. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. E 3 vezes 8, 24. Vai subir 2. 3 vezes 4, 12. Com mais 2, 14. Olha o nosso valor aí, ó. 144.761, então é o nosso valor que equivale aos 30%. Acabou a atividade? Praticamente. Porque eu obtive agora o meu valor que representa os 30%, eu já tinha o meu valor representando aí os 70%, lembra que eu escrevi aqui, ó? Eu já tinha aqui o meu valor de 70%, descobri então o meu valor de 30%, para determinar, então, a população total, eu vou ter que somar os dois valores. Então, vamos agora somar os nossos dois valores. Eu já tenho aqui 144.771. Eu vou somar, então, com 337.799. E aí, então, vamos obter os 100% da população desta ilha. 1 mais 9, 10, vai subir 1. 1 mais 7, 8, com mais 9, 17, vai subir 1. 1 mais 7, 8, 8 mais 7, 15, vai subir 1 novamente. 1 mais 4, 5, 5 mais 7, 12, sobe 1 novamente. 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8. E 1 mais 3, nós teremos então 4. Então está aqui, ó, 482.570 é o valor, então, da população, os nossos 100%, ok? Então é dessa forma, eu falo aqui novamente para vocês, toda vez que nós tivermos aí um problema envolvendo porcentagem, nós podemos encarar, então, esse problema aí através do nosso recurso da regra de 3. Então, dessa forma que nós vamos proceder. Vamos ver agora uma questão do Enem, que envolve também porcentagem. Acompanhe comigo. O Enem de 2007 trouxe a seguinte questão: a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. O que é meia-vida? Olha só, a meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade original do fármaco, ou seja, do remédio, no organismo se reduza à metade. Então, depois de um determinado tempo, a quantidade daquele medicamento no seu organismo, né, no nosso corpo, ele cai pela metade. E aí nós vamos daqui a pouco analisar um gráfico com relação a esse tempo aí, essa meia-vida de um remédio no nosso organismo. Então, a cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Então a gente vai olhar agora um gráfico representando então esse período, né, que o nosso remédio fica no nosso organismo, e nós vamos aqui interpretá-lo da maneira mais conveniente para a gente responder a nossa pergunta. Olha só, o gráfico representa de forma genérica o que acontece com a quantidade do fármaco, né, do remédio, no organismo humano ao longo do tempo, tá? E aí nós vamos agora para as nossas alternativas. Daqui a pouco a gente volta para esse gráfico para fazer uma análise melhor. Olha só a nossa pergunta. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada
às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará no seu organismo às 1 hora e 30 minutos será aproximadamente, olha só as nossas respostas, todas elas em porcentagem. Olha só, letra A 10%, letra B 15%, letra C 25%, letra D 35% e letra E 50%. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, olha a nossa pergunta, ele quer saber quanto de medicamento vai existir no organismo passados aí, no caso, 1 hora e meia, né? Já que ele tomou aí, o medicamento foi injetado às 12 horas, né? Ao meio-dia, e 1 hora e meia depois, ou seja, exatamente às 1h30, quanto será que existe de medicamento ainda, desse fármaco, dentro do meu organismo? Então, o nosso intervalo de tempo aí é fácil de calcular, né? 13h30, 1h30, na verdade, 1h30 da tarde, né? 13h30, subtraído das 12 horas, ou seja, meio-dia, nós temos então um tempo de 1 hora e meia. Para responder essa pergunta, nós temos que voltar lá no gráfico. Vamos colocar aqui o gráfico no quadro digital para a gente interpretar melhor como é que nós vamos responder essa pergunta. Muito bem, vocês estão vendo aí então o nosso gráfico novamente. Vou pedir para o Michael colocar aí o nosso gráfico um pouquinho maior para a gente interpretar aqui devidamente. Dá um zoom no gráfico, tá? Ok, agora sim. Vamos aqui analisar o nosso gráfico, tá? Repare que aqui, ó, nós temos aqui o número de meias-vidas, né? Então, aqui na linha horizontal, nós temos aqui a primeira meia-vida, né? Depois de passado aí 1 hora. Depois, nossa segunda meia-vida, né? Na segunda hora. Então, cada valor que nós temos aqui é 1 hora que passou do remédio. Ou seja, a cada hora que passa o nosso remédio, a quantidade de medicamento, né, do fármaco no nosso organismo cai pela metade. Então, se você analisar aqui direitinho no nosso gráfico, olha só. Aqui na linha vertical, nós temos a porcentagem de fármaco no organismo. Então, olha só. Quando se tomou a injeção ao meio-dia, né, às 12 horas, nós temos aqui 100% do medicamento. Depois de 1 hora, ou seja, aqui ó, na nossa primeira meia-vida, o medicamento tem que cair pela metade, ou seja, tem que sofrer uma redução de 50%. Então, se eu tenho aqui inicialmente 100% do medicamento, depois de 1 hora, ele tem que ter, então, 50% do nosso medicamento no organismo, né? Então, tá aqui, ó, olha aqui, ó, mais ou menos aqui bem próximo dos 50%. Então, depois de passado mais 1 hora, ou seja, no nosso segundo meia-vida, né? Na nossa segunda meia-vida vai cair pela metade também. Então tá aqui, ó, mais ou menos a metade também do medicamento no organismo. E assim sucessivamente. Na terceira hora vai cair também mais da metade aí do nosso medicamento no organismo. Só que a nossa pergunta era com relação ao tempo de 1 hora e meia. Então, se o nosso medicamento foi aí injetado ao meio-dia, aqui nós temos o nossa primeira meia-vida, né? Depois de 1 hora. Nós temos aqui a nossa segunda meia-vida, às 2 horas. Então, 1 hora e meia vai ser exatamente entre 1 e 2, não é? Então, vai ser exatamente aqui, ó, no ponto médio, ó. Bem aqui, entre 1 e 2, exatamente no ponto médio, nós teremos então a nossa situação, né? Que é o nosso medicamento aí depois de 1 hora e meia. Então tá aqui, ó, 1 hora e 30 minutos. Exatamente aqui nesse ponto. Então, se eu projetar esse ponto lá no nosso gráfico, olha só o valor que nós vamos obter aqui, ó. Olha só onde ele vai interceptar, ó. Vamos colocar aqui para a nossa reta vertical. Olha só onde vai estar, ó. Tá aqui, ó. Essa reta vertical está dizendo para a gente a porcentagem de fármaco, ou seja, a porcentagem de medicamento que existe no nosso organismo. Repare que aqui nós temos 30%, que é exatamente esse ponto, e 40%, que é este outro ponto. Repare que o nosso medicamento aí, no intervalo de 1 hora e meia, ele está entre 30 e 40, ou seja, este ponto aqui,
é exatamente 35%, tá, do medicamento que vai existir passados aí 1h30. Então, somente olhando para o gráfico a gente consegue determinar, então, a porcentagem de medicamento que nós temos no nosso organismo. Vamos ver, então, qual é a alternativa correta para essa atividade. Então, nós temos aí, ó, letra A, 10%, letra B, 15%, letra C, 25%, letra D, olha só a letra D, 35% e letra E, 50%. Então, você vai lá no dia do Enem, você vai marcar, então, letra D, tá aqui a seta bem grande, depois você marca no seu gabarito lá, D, 35% é a resposta correta, então, dessa atividade. Vamos, então, para o nosso próximo momento agora. Vocês vão praticar um pouco, então, a nossa porcentagem. Vamos, então, para a nossa atividade interativa. Mais uma questão do Enem, agora do Enem de 2012. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Então, vamos ver o quadro. Tá aí. Nós temos aí o quadro, né, de taxa de açúcar, né, de glicose no sangue. Então, nós temos aqui também a classificação. Se eu tiver aí uma quantidade muito grande de glicose no sangue, eu tenho uma classificação. Então, eu posso ter aí uma taxa normal de glicose. Eu posso ter uma quantidade maior, que é classificada como sendo pré-diabetes. Se for maior ainda, nós temos a diabetes mellitus. E se for muito grande, nós temos a hiperglicemia. Se eu tiver com a minha taxa de glicose muito baixa, ou seja, muito abaixo do normal, eu terei, então, aquela primeira classificação lá, ó, a hipoglicemia, ou seja, minha taxa de glicose está abaixo do normal. Então, nós temos aí na coluna da direita os valores correspondentes. Então, se eu tenho uma quantidade menor de açúcar, né, de glicose, ou uma quantidade maior de glicose no sangue, tem uma classificação para cada uma delas. Então, vocês vão analisar direitinho, então, qual a classificação que nós teremos para a taxa de glicose que nós vamos ver agora, na próxima cartela. Então, olha só, um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia, tá? Se ele estava com hiperglicemia, olha só quanto vai ser a taxa dele, ó. Sua taxa de glicose era de 300 miligramas. Seu médico prescreveu, então, um tratamento em 2 etapas. Estava muito alta a glicose dele. Então, na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa de glicose em 30%. E aí, na segunda tentativa, na segunda etapa, ele reduziu em 10% a taxa de glicose. Então, são 2 porcentagens aí. Primeiro, ele conseguiu 30%, depois ele conseguiu 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as 2 reduções, o paciente verificou que ele estava na categoria D. Então, vamos ver as alternativas. Você vai calcular, então, essas 2 porcentagens com a taxa de glicose dele, que ele conseguiu perder. E depois você vai verificar lá naquela tabela a classificação, a nova classificação dele. Ele estava com uma diabetes crítica, mas agora ele fez essas 2 etapas de redução aí de glicose e agora vocês vão determinar qual é a classificação dele. Então tem aí a letra A, hipoglicemia, letra B, normal, letra C, pré-diabetes, letra D, diabetes mellitus e letra E, hiperglicemia. Muito bem. Então, essa é a atividade que vocês têm para realizar. Tome todo o cuidado aí para calcular as nossas porcentagens. Daqui a pouco, então, a gente confere os resultados. Até mais. Então, o nosso paciente, que estava aí com uma situação crítica de glicose, né? 300 miligramas. Nós temos aí a nossa taxa. Nós vamos realizar aqui os cálculos percentuais, porque ele fez a redução dele de diabetes, de glicose, em 2 etapas. Na primeira etapa, ele perdeu 30%, depois ele perdeu 10%. Então, nós vamos primeiro calcular os 30%, que foi a primeira etapa aí da redução da glicose dele, e com o novo resultado, né, com esse resultado, aliás, dos 30%, nós vamos calcular, então, a segunda etapa, que ele reduziu em 10%. Então, vamos voltar para o nosso quadro digital, vamos realizar, então, o cálculo que vocês fizeram aí nas turmas de vocês. Vamos agora para o nosso quadro digital. Então, a taxa inicial dele, de
300 miligramas vai ser então os nossos 100%, o total, né? Porcentagem máxima. Se ele sofreu aí uma redução de 30%, nós temos que determinar então quanto será esses 30%. Vamos então aplicar o nosso produto do meio pelos extremos, ó. 100 vai multiplicar com x, 300 vai multiplicar com 30. Então, o meu x vai ser 300 vezes 30, dividindo, né, aplicando aquele princípio multiplicativo, levando 100 lá para o outro lado, ele vai ter que ir dividindo. Então, nós vamos fazer aqui a divisão por 100. Simplificando já, 300 por 100, nós teremos aqui 3 vezes 30. 3 vezes 30, então nós teremos nosso resultado 90. Então, ele sofreu uma redução de 90. Não é que tenha caído para 90. Ele sofreu uma redução, ou seja, se era 300, ele sofreu uma redução de 30%, que é exatamente os 90. A nova taxa aí de glicose no sangue dele é 300 menos 90, ou seja, 210, tá? Então a taxa de glicose dele, nessa primeira etapa, volta aqui para mim, a primeira redução que ele sofreu aí foi 300, né? Menos 90, que deu 210, que foi os 30% que ele reduziu, tá? Não é que tenha caído para 90, não. Só a redução é que foi de 90. Então, nessa segunda fase, nessa segunda etapa, nós vamos calcular agora a nossa nova porcentagem em cima do novo resultado, ou seja, em cima dos nossos 210. Então, vamos voltar para o nosso quadro. Na segunda etapa, ele sofreu aqui a redução de 10%. Só que a nova taxa de glicose no sangue dele é de 210 agora. Então, 100%, a porcentagem máxima agora é de 210. Como ele sofreu aqui uma redução de 10%, nós vamos em busca, então, de quanto será esses 10%. Então, aplicando novamente aqui o produto do meio pelos extremos, 100 vai multiplicar x, 210 vai multiplicar 10. Novamente, utilizando o meu princípio multiplicativo, eu vou levar o 100, que está multiplicando o x lá para o outro lado, ele terá que ir dividindo, ou seja, 210 vezes 10 dividido por 100. 210 vezes 10 é 2.100. Quando eu dividir, então, por 100, eu posso realizar, então, essa simplificação, ó. Nosso resultado, então, é 21. Então, de 210, vou colocar aqui ao lado, de 210, ele sofreu uma redução de 10%, ou seja, 21. Então, 210 menos 21 resulta em 189, como bem disseram aí os nossos alunos nas nossas interatividades. Então, no final do processo, depois das duas etapas, a nova taxa de glicose do sangue dele é de 189 miligramas. Então, com esse resultado aí, 189, nós vamos lá para a nossa tabela, ver qual é a nova classificação, então, conforme aquela tabela. Vamos mostrar, então, a nossa tabela. Então, com 189 miligramas, olha só, no normal é 70 até 100, pré-diabetes é de 100 até 125 e diabetes melito, olha só, de 125 até 250, exatamente aí, que compreende o nosso valor de 189. Se ele está, então, nesse intervalo aí de 125 miligramas e 250 miligramas, então a classificação dele é diabetes melito. Então, vamos lá para as nossas alternativas, vamos marcar, então, a nossa resposta correta. Então, tá aí, a nossa alternativa A é hipoglicemia, letra B, normal, letra C, pré-diabetes, letra D, diabetes melito, bem como vocês falaram aí na nossa interatividade. Parabéns, então, aos nossos alunos, parabéns aos nossos alunos que conseguiram, então, encontrar o nosso resultado correto. Então, vamos lá, vamos marcar o X lá na resposta correta. Letra D, diabetes melito, é a resposta correta. Parabéns, então, a todos vocês. Então, esse foi o nosso tema da aula de hoje.
Parabenizo aqui a todos vocês que acompanharam, ficaram aqui até essa hora acompanhando a gente. Eu garanto para vocês que o resultado será positivo. Então, nos encontramos na nossa próxima aula. Tenha a todos um ótimo dia, uma boa tarde a todos vocês.